Olá, meu nome é Bruna Oliveira, nós somos da PJA 215 e hoje nós vamos falar sobre tipos de liderança e como ser um bom líder para a sua empresa. O que é liderança? A liderança é um conceito que compreende o lado social de assumir uma posição de influência e incentivo dentro de uma organização. Não só tomar decisões importantes, mas algo muito além disso. O líder não assume apenas uma posição de poder, e sim de orientação. Ele se encontra ao lado de seus colaboradores, dividindo conhecimentos, responsabilidades e tarefas, se tornando inspiração, criando confiança e motivando os funcionários. Assim como os funcionários de hoje em dia, os líderes que estão no comando das atividades também já foram funcionários que trabalhavam para cumprir objetivos e receber recompensas. O papel do líder é relativamente dar apoio e motivação aos seus funcionários para um bom desenvolvimento de atividades. E também como um modo de motivação das empresas, precisa-se de objetivos e recompensas. Então, eu vou falar sobre a diferença entre líder e chefe. A palavra chefe, ela é utilizada para dar autoridade ao profissional que tenha um escalão mais alto, né, na hierarquia. O chefe, ele é essencial, né, para manter a ordem no seu local de trabalho e é aquele responsável pelo setor que ele foi designado. Perdão. É, a liderança do chefe, né, ela é baseada meio que mais para ele do que para sua própria equipe, né? Porque um chefe fica mais centralizado, o que importa mesmo é mais a opinião dele. E nós temos que dar ouvidos a isso, acatar as suas ordens, né? Isso aí é uma meio que ser um líder para o chefe, né? Para ele é meio que isso. E as características, né, de um chefe é ser centralizador, inseguro e só confia nas suas próprias decisões e opiniões. Foi o que eu disse aqui antes, né? Porque ele vai querer mais consultar a ele mesmo do que sua própria equipe. Porque ele tem medo de acabar acontecendo algo errado e a culpa acabar, né, caindo sobre ele. E isso é uma das características meio que negativas, né, de um chefe. Que só confiar nele não vai adiantar de nada, né? Sendo que tem uma equipe toda por trás disso. Já o líder, né? Ele é a pessoa, né, que está sempre à frente também, né, do grupo, do departamento, da organização. Sempre vai estar mostrando a direção certa a seguir, né? Sempre vai estar orientando a sua equipe para que o trabalho seja o melhor possível, para que tenha um melhor resultado. Um líder, né, ele sempre vai se pôr à disposição da sua equipe, né? Vai estar sempre disposto a ouvir a sua equipe, mesmo que possa ser coisas bobas que eles vão falar ou coisas que possam beneficiar a equipe, mas ele sempre vai estar disposto a ouvir as ideias, né? Um líder, para falar a verdade, né, ele nunca vai se pôr por cima, né? Vai se sobressair sobre a sua equipe, porque cada uma pessoa, né, como a gente disse ali antes, né, ela tem seu papel na na equipe. E esse papel que ele está fazendo ali é importante para a equipe. Se chegou naquele resultado que deu muito sucesso, né, é porque o papel dele foi importante. E o líder, ele reconhece isso, ele sabe disso. E muitas das vezes, né, tem líderes, alguns líderes, não são todos, que às vezes, coisa boba, né, às vezes erram uma coisinha. E se a gente sabe qual é a coisa certa a fazer, a gente pode sim pegar, se opor a ele, né, mostrar a nossa opinião. Porque se a gente tem certeza daquilo que a gente vai fazer, se a gente sabe que está certo, que ele está errando, mesmo que seja uma coisa boba, uma coisa grave também, pode ser, pode acontecer tudo, né? A gente tem que se opor, tem que mostrar também que a gente pode fazer aquilo, mostrar vários caminhos, que não existe só uma opção. Como a gente viu com o chefe, né? O chefe, não importa a opinião dele de mais ninguém. É ele por ele e os outros por ele também. Entendeu? Muitas das vezes o líder, ele está sim disposto a ouvir. Ele vai estar lá disposto a ouvir os seus liderados e mostrar também, né, se estiverem errado, o caminho correto. Eu vou ler aqui para vocês uma frase, né, de Abraham Lincoln. Né? Quem conhece esse grande líder, né, mundial, né, que foi um dos primeiros presidentes,
não me engano, me perdoe, mas eu sou meio que um pouco ruim em história. Presidente dos Estados Unidos, né? Que diz assim: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Como a gente viu aqui, o líder ele tem que ser, ele é muito habilidoso, né? Quando ele consegue pegar muitas qualidades de uma pessoa, de um seu liderado e expandir de um modo que ninguém entenda, uma coisa extraordinária, né? Que acaba meio que ajudando bastante, né, a sua equipe. E o líder, ele também deve ouvir, como a gente disse antes, admitir os seus erros quando ele estiver errado, como a gente disse. A gente pode se opor a ele, ir um pouco contra se ele estiver errado. Se a gente sempre vai ter uma oposição ou outra, né? Não tem como. Mas se às vezes você vê que ele errou, às vezes você falar também para ele qual que é o certo, né? Ele vai ouvir você, vai admitir o erro dele, que ele vai também perceber. Dar feedbacks, reconhecer o trabalho da equipe, como a gente disse aqui, né? Um líder ele sempre está lado a lado. Ele nunca vai se sobressair sobre os seus liderados. Vai estar todo mundo junto. O mesmo reconhecimento, né, que ele for ter, a sua equipe também vai ter. E entre outras contribuições. E apesar disso tudo, um líder nunca pode colocar autoridade ou medo. Porque um chefe, né, ele sempre usa o medo, a pressão psicológica, né, sobre os seus funcionários, pensando, fazendo eles pensarem, né? Ah, se eu não fizer o que ele está dizendo, eu vou acabar sendo mandado embora. Ou então eu vou acabar, se eu tiver num cargo alto, eu vou acabar perdendo esse cargo, né? Mas com o líder não. Ele usa sempre o diálogo, sempre está disposto, né, como a gente disse, a ouvir e dar sim conselhos, mostrar o caminho certo para a sua equipe, para que no final esteja ocorrendo tudo bem. Tenha um bom sucesso, né, com a sua empresa e possa, né, se beneficiar bastante e assim ser reconhecido. Estudos apontam que uma má liderança é a principal causa para a infelicidade de 40% dos trabalhadores, e por isso é fundamental que os profissionais modernos conheçam os principais tipos de liderança, principalmente aqueles que trabalham com a gestão de pessoas. Bom, uma dessas lideranças é a liderança autocrática, que é pautada no autoritarismo, ou seja, todas as tomadas de decisões de um projeto vão passar única e exclusivamente pela mão do líder, ou seja, ele impede a visão e opinião dos demais membros da equipe, influenciando no desenvolvimento do seu projeto. Esse tipo de liderança visa a preservação do tempo, evitar o máximo de erros e educar as novas forças de trabalho de uma empresa. Já a outra liderança, a liderança democrática, é justamente o oposto da autocrática. O líder sempre vai buscar o consenso coletivo nas tomadas de decisões no projeto, sempre fazendo os membros da equipe trabalharem no máximo de etapas possíveis, dando ideias, né? E esse, justamente por englobar o máximo possível os outros membros de uma equipe, é visto como o melhor modelo de liderança no meio corporativista. Ele visa a capacidade de ouvir opiniões contrárias às suas, incentivar conversas abertas e claras para aumentar a eficácia das mesmas, ser flexível com as mudanças no mercado de trabalho, né? E avaliar e ajudar na melhora dos colaboradores da sua equipe, assim como fazendo todos os membros crescerem pessoalmente e no trabalho coletivo. A gestão de equipe acontece a partir das práticas aplicadas pelos líderes que visam melhorar a produtividade de seus colaboradores. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelos gestores, destaca-se o incentivo de trabalho em equipe, auxiliar o time a melhorar o equilíbrio de produtividade e a qualidade de serviço.
Cada vez mais é preciso que as empresas entendam que as pessoas são o principal ativo de uma companhia. Alguns pilares de gestão de pessoas: motivação, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento, competência, treinamento e desenvolvimento. Oi, eu sou a Rafaela e eu vou falar sobre conflitos e soluções. Podemos ter a ideia de que cada funcionário desempenha seu papel como uma engrenagem. E o segredo para o sucesso de um grande trabalho vira coletividade quando há uma boa gestão orientando. Apesar disso, é comum que o ambiente de trabalho desse tipo de empresa acabe tendo muita pressão psicológica dos seus trabalhadores, virando um ambiente tóxico. Porque cada pessoa tem seu próprio tipo de próprio jeito de trabalhar, seu próprio tipo mesmo. Então, independentemente da quantidade de pessoas, para administrar bem é necessário que vá além da inteligência pensada no trabalho sincronizado e também se alcance a inteligência emocional. Assim podemos diminuir os conflitos que são gerados pelo coletivo, o debate e as discussões, lidando com as incertezas não só no quadro geral, mas no quadro pessoal também. Analisar os conflitos e amenizar os conflitos da equipe é necessário primeiro, acima de tudo, analisar os seus próprios conflitos. Porque quando você analisa seu próprio quadro geral, você consegue distinguir se uma situação é uma situação rotineira ou normal ou uma coisa mais grave que precisa de uma intervenção maior. Por exemplo, qualquer cenário de representação preconceituosa, agressão física ou intolerância, por exemplo, é algo que torna o convívio muito ruim e a permanência daquele indivíduo no grupo é complicada. Então, evitar esse tipo de situação e, quando eles ocorrerem, saber lidar com isso de uma forma prática, rápida e coesa, pode evitar conflitos e prevenir que isso aconteça futuramente, porque não é uma situação muito legal, né?